Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu espero de coração que vocês estejam realmente todos bem. Pessoal, hoje a nossa aula ela vai ser um pouquinho diferente. Ela vai fugir dos padrões do livro didático e da matriz curricular. Hoje, pessoal, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o período que nós estamos passando, né? Sobre a quarentena, sobre a Covid-19, o coronavírus, sobre ter que ficar em casa, a suspensão das aulas, a prolongação do tempo de quarentena, né? Eu sei que não está sendo fácil para ninguém, né? São períodos de incertezas, de dúvidas, de esperança, de fé. Mas acima de tudo, pessoal, é um momento de reflexão. Um momento da gente refletir sobre o que está acontecendo com o nosso planeta. Será que a gente pode fazer alguma coisa para melhorar isso? Será que quando tudo isso passar, nós seremos os mesmos? Teremos as mesmas atitudes, né? Talvez cometeremos os mesmos erros? Então, pessoal, a gente vive um dia após o outro, né? Um dia de cada vez. Porque a incerteza do amanhã é muito grande. Mas o que eu tenho a dizer para vocês é que temos que entregar a Deus a nossa situação, ter fé e acreditar que o amanhã vai ser melhor. Estamos sendo bombardeados de notícias, né? Ora notícias boas, ora notícias ruins. E a gente vai absorvendo tudo isso e cada um, né, filtra de uma maneira diferente. Alguns se enchem de fé e de esperança e acham que o amanhã vai ser melhor, que tudo isso vai passar logo. Outros absorvem tudo isso e ficam se martirizando. Mas o que eu tenho a dizer para vocês, pessoal, é que reflitam. Reflitam o quanto era assim agradável e importante a gente poder sair, passear numa praça tranquilamente, observar a natureza, ver o quanto a natureza é uma perfeição de Deus, né, que ele deixou para nós. Nós fazemos parte dessa natureza, fazemos parte desse meio ambiente. O quanto era importante, né, andar de bicicleta na rua sem temer a nada, livre, né, sentindo o vento batendo no rosto. E hoje a gente não poder fazer isso. O quanto era lindo e necessário a gente visitar os nossos avós, abraçá-los, ouvir o que eles têm a dizer, a grande experiência, e hoje a gente ter que ficar um pouquinho afastado deles, para a saúde deles, né, para preservar a saúde deles, porque fazem parte do grupo de risco. E aí dá aquela saudade, às vezes até o arrependimento, poxa, porque eu não fui lá, né, na oportunidade que eu tinha para ir, agora eu tenho saudades e não posso ir. E assim, a gente fala dos avós, mas também às vezes os nossos pais, né? Por exemplo, eu não moro mais com os meus pais e às vezes dá muita saudade, a gente mata essa saudade através de um telefonema, através de uma videochamada, mas não é a mesma coisa. E aí a gente para pensar, poxa, a gente estava vivendo em uma era de tecnologia, onde as relações eram mais virtuais, né? Onde a gente falava mais pelo telefone, pelo WhatsApp, pelas redes sociais. E quase não tinha esse contato humano, né? A gente até falava muito sobre a questão de sair e as pessoas elas ficarem no telefone, um monte de gente sentada à mesa e todo mundo no telefone e acabou, né, o olho a olho, o falar um com o outro, né, pessoalmente. E hoje, né, a gente pode refletir um pouco sobre isso. Será que a gente não deve voltar à época em que o contato pessoal era tão importante, tão gostoso, né, de ver a risada da pessoa, de ver a expressão do rosto das pessoas? E aí vocês devem estar se perguntando, por que a professora está falando sobre isso, né? Ao fazer o planejamento de aula, eu lembrei da campanha da fraternidade. E eu fui olhar qual que era o tema de abril. E aí, pessoal, abrindo aqui a agenda, né? Vocês podem até pegar a agenda de vocês e dar uma olhadinha aí. Lá na primeira página, né, do mês de abril, a gente tem o tema da campanha da fraternidade de abril, que é Ajude a Cuidar da Terra. E eu achei assim que foi um tema muito pertinente para o que nós estamos vivendo, né, nos dias de hoje.
essa questão de ficar em casa, essa questão de se restringir ao contato com as pessoas. E aí a gente, assim, eu vejo muito passando nas reportagens o quanto as pessoas depois que ficaram mais em casa, elas começaram a ouvir o canto dos pássaros. Existem inúmeras fotos que as pessoas tiram do entardecer, como é bonito o pôr do sol, né, e o nascer do sol. Tudo isso ficou tão grandioso para nós. Por quê? Por que não era grandioso antes? Porque a gente não parava para observar. A gente não dava valor às mínimas coisas, né? Os passarinhos cantando, o barulho da cidade e o movimento do nosso dia a dia, a correria, a rotina, era tão grande que ocupava todo o nosso espaço de tempo e a gente não tinha esse olhar minucioso sobre a natureza. E a natureza ela tem muito a nos oferecer. Então eu creio que esse momento assim de quarentena, de ficar em casa, junto com a sua família, descobrindo que você pode fazer atividade junto com os seus pais, junto com os seus irmãos, junto com quem mora com você, e pode ter momentos agradáveis que antes a gente não tinha. Então a gente está se redescobrindo, a gente está voltando a uma época em que conviver com as pessoas era tão importante, era tão agradável, e também conviver com o meio ambiente, conviver com a natureza. Então, pessoal, além dessa reflexão, se a gente fosse falar sobre tudo isso que está vivendo, a gente pode tirar várias lições dessa situação. Mas o que eu quero dizer para vocês, eu quero propor para vocês, pessoal, um trabalho diferenciado essa semana. Eu gostaria muito que vocês pensassem em um trabalho que falasse sobre qual a lição que nós podemos tirar dessa situação, né, de ficar em quarentena, de ter infelizmente um vírus que a gente não tem muita informação ainda sobre ele, não tem uma cura, mas que nós, né, os cientistas, o pessoal da saúde tem trabalhado constantemente para conseguir salvar várias pessoas, né, que estão acometidas com esse vírus, com essa doença. Então, pessoal, o que eu quero propor para vocês? Eu quero que vocês leiam essa página aqui da agenda, né? Tem umas informações muito boas em relação à Terra, sobre o que nós podemos fazer para ajudar, né, a salvar o nosso planeta. O planeta é a nossa casa. Nós todos habitamos aqui. Não tem um outro planeta ainda para nós vivermos, né? Eu sempre falo isso durante as minhas aulas. A gente precisa cuidar da Terra porque ela é a nossa casa. Então eu quero propor que vocês façam. Vocês podem fazer vídeos, né, falando sobre o que nós podemos fazer para ajudar o planeta Terra, o que a gente pode fazer nessa quarentena para modificar a situação do planeta quando a gente voltar à ativa, quando as coisas voltarem ao normal, tá? Você pode fazer um desenho, você pode fazer um vídeo com a sua família, fazendo alguma atividade que vocês têm feito para passar o tempo em casa. Não sei, usem a criatividade, pessoal. Eu até deixei aqui no fundo essa imagem que eu achei muito interessante em relação a esse tema. Por quê? Porque tem um monte de mãos, né, segurando o nosso planeta. E a gente sabe que somos nós que fazemos esse planeta do jeito que ele está, né? Se tem muita poluição, nós temos uma parcela, né, de culpa nisso, claro que temos, porque todas as invenções, tudo que nós criamos, de certa forma vai prejudicando o nosso planeta. Mas a mesma forma que nós fizemos isso com o nosso planeta, nós podemos fazer ao contrário, né? Nós podemos ajudar o nosso planeta a se tornar um planeta melhor. Assim como a gente quer ter a nossa casa aconchegante, agradável, né? É bonita, vistosa aos olhos das visitas, e para nós mesmos se sentirmos bem em casa, assim temos que fazer com o nosso planeta. A gente quer um planeta em que a gente fique recluso dentro de casa, sem poder sair, sem poder fazer tudo aquilo que a gente gosta, né?
Às vezes a gente reclamava tanto, eu tenho que sair de casa, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar. E hoje em dia a gente fica alegre só de poder ir no supermercado, né? Que é o necessário, ou na farmácia. A gente só sai para isso agora. Então, pessoal, faça alguma coisa, um desenho que reflita sobre essa situação, um vídeo, né, um cartaz, uma dinâmica com a sua família e envie no meu e-mail institucional. Eu vou ficar muito feliz em ver como vocês estão vivendo durante essa quarentena, sobrevivendo, né, a essa quarentena. E vamos ver, né? Qualquer dúvida, vocês sabem o meu e-mail institucional. Eu estarei pronta a atender todos vocês, a partilhar ideias, tá? Eu ficarei muito feliz. Um beijo para todos, sucesso nessa atividade, uma boa semana para vocês, ok?